Eu não entendi direito no three-way handshake. Primeiro manda um sinal para sincronizar, né? E depois ele retorna um sinal com sincronismo com ACK. Isso. Aí na terceira rodada ele envia um sinal com ACK. A partir Exatamente. daí Na verdade, assim, mandei uma sincronização, sincronizei. Então, estou garantindo que as duas pessoas estão trabalhando iguais. Confirmei que eu recebi essa sincronização. Então, o cara confirmou que, ao você confirmar que recebeu a sincronização, né, que ele vai começar a mandar a partir daí, entendeu? Então, por isso que é o three-way handshake. Ah, Cláudio, e se eu perder esse segundo? Começa do zero. Se eu comecei... Mas a partir do momento que eu fiz esse three-way, né, por que eu não faço o começo do segundo? Qual a diferença de começar do segundo, de começar do... do começar do segundo ou começar do quarto, entendeu? Por que eu não simplesmente mando e torço pelo melhor? Justamente porque eu posso mudar o meu sinal de sincronização. E aí eu tenho essa discussão. É por isso que você tem o three-way handshake. Tá bom? Entendi. Mas quando ele envia dado junto com o ACK? Tem um processo que a gente vai ver agora não sei se é nesse capítulo 4 ou no 5, que é chamado de piggyback. Né? O piggyback, ele é um processo que você manda dados de uma mensagem dentro da resposta de outra. Então, às vezes, você pode mandar o ACK com os dados, né, já dentro do ACK, chamado processo de piggyback. Ah, tá. Okay? Só mais uma coisa. Uma coisa. O trabalho é individual ou em grupo? Qual dos trabalhos? O segundo, do capítulo 2 e 3. O segundo sabão de código é em grupo, pode ser em grupo. Mas pode fazer individual também? Pode fazer individual. Beleza. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Assim, dando continuidade à série de capítulos que eu acho mais importantes, né? É engraçado, eu acho que ele é mais importante, tanto o capítulo 3 quanto o capítulo 4 e 5, né? Que antigamente era só o capítulo 4, e esse é o que vai ser um pouco mais diferente do que vocês têm no livro de vocês, porque eu acho que não tem isso não tem isso não tem essa edição em português, eu tenho que checar, né? Que seriam os capítulos 3 e 4, eles normalmente falariam da camada de transporte, camada de redes, ou seja, sobre o TCP/IP. Agora a gente vai ver o IP dividido em 2 capítulos, que eu achei que foi uma mudança muito legal, muito bacana, né? E aí eu vou trazer um monte de gente para falar para vocês, ou pelo menos vou tentar, tá? Mas, né, esses seriam os 2 capítulos que melhor explicariam como a internet funciona hoje. Por ironia do destino, a maior parte da minha carreira foi feita na camada de enlace. Né? Eu trabalho muito com a camada de enlace justamente porque é onde o IoT começou. Tá bom? Então, eu vou pedir para que vocês tenham muita atenção. Acho que esse é um capítulo também que é muito interessante. Ele, assim, é um pouco menos importante para quem trabalha com desenvolvimento, mas ele é muito importante para quem quiser trabalhar com infraestrutura. Né? E o nosso trabalho final do curso ele vai ter muito a ver. Qual que vai ser o trabalho final do curso? Eu vou mostrar para vocês uma rede. Eu vou pedir para que um dos meus meninos dê aula, né, mostrando uma aula tipo a que o Gabriel dá. Eu preciso que, acho que é legal que ele mostre isso, né? Eu preciso que ele faça o estágio dele em docência. Então, essa é uma das coisas que eu acho que vão ser legais, tá? Eu vou... Da mesma forma que a gente deu o curso, fez 3 capítulos no mês de abril, eu espero que a gente consiga fazer 3 capítulos agora, em maio, né? Para a gente fechar direitinho o curso sem maiores problemas, tá bom? Então, vou pedir que vocês tenham bastante parcimônia. Vai ser um mês comprido, é um mês que quase não tem feriado, então a gente tem bastante coisa que a gente pode fazer, tá? O trabalho vai ser um trabalho também de entrega, o final também vai ser um trabalho que vai usar o Packet Tracer, e é por isso que eu pedi para vocês trazerem o Packet Tracer, tá bom? Então vamos lá. Então, quais são os objetivos desse capítulo 4? Entender os princípios por trás dos serviços da camada de rede, né? Entender o modelo de serviço da camada de rede, o que é repasse versus roteamento ou comutação, tá? Como funciona o roteador e o que é o repasse generalizado. Então, a gente vai ver a diferença entre um roteador e o que a gente chama de switch layer 3, né? E como é que é a internet em si.
Então, esse slide aqui, que vamos chamar de slide 3, é caveira, né? Eu vou pedir só um pouco de também de compreensão a vocês. Vocês vão ser minha segunda aula seguida e a minha... então, assim, de vez em quando a minha garganta vai dar uma falhada, né? Porque a gente já está no meio do período. E amanhã começa as aulas da pós-graduação, então tem um custo aí associado. Tá? Mas a gente está falando da camada de rede, né? É a terceira camada, a gente já está na metade da pilha de protocolos, né, que a gente tem para trabalhar, né? Então eu acho que isso é motivo de celebração. Vocês já estão entendendo melhor como funciona. A gente vai sair da borda da rede e vai para o núcleo da rede. Então o objetivo da camada de rede é transportar os segmentos da estação remetente à receptora, né? Do lado repetente, encapsular dentro de datagramas, tá? Ou seja, a unidade que a gente vai estar trabalhando, né? Enquanto a unidade da camada de aplicação era a mensagem, a unidade da camada de transporte era o segmento, a unidade da camada de rede é o datagrama. Então, né, é por isso que a gente chama de redes de datagramas. Né? O UDP vem de User Datagram Protocol, né? E o TCP vem de pacote, né? Transmission Control Protocol, né? Mas a unidade da camada de rede é o datagrama, é o transporte dos datagramas. Né? No lado do receptor, é a entrega dos segmentos para a camada de transporte. Nota, eu não estou entregando na placa de rede, eu estou entregando para a camada de transporte. Né? Ou seja, eu não estou entregando diretamente à máquina, estou entregando ao receptor. Lembra aquele caminho lógico que foi feito na rede TCP/IP. Então, os protocolos da camada de rede, eles vão ter que estar não só nos sistemas finais, mas também nos roteadores. Ou seja, o roteador pode não ter as camadas superiores, mas ele tem que entender a camada de rede com certeza. Né? E o que eles vão fazer é examinar os campos de cabeçalho de todos os datagramas IP que passam por eles. Não só os campos de cabeçalho, mas os outros campos, não só os campos de cabeçalho, mas às vezes, inclusive, o conteúdo das mensagens para tomar decisões. Né? Então, é muito importante a gente ter essa noção de que os roteadores vão ficando mais complexos. Quais eram os 4 tipos? Põe aqui no chat para mim, vocês podem colar. Quais são os 4 tipos de atraso? Coloca aqui no... atraso de transmissão, perfeito, Matheus. Cola mesmo, Paulo. Pode colocar no chat ou pode só Pode colocar, processamento. Processamento, eu falo. Atraso de porta, não, perda de pacote, não. Processamento, a transmissão. Qual que está associado ao atraso de processamento? Mila, perfeito, Matheus. Perfeito, Guilherme. E qual que é o que está associado ao de transmissão? Transmissão é lógico, e qual é o do físico? Que é o que o satélite tem. Alto. Não é distância o nome? Propagação. Isso, atraso de propagação, tá? Então, quando você começa a olhar o pacote por dentro e aumenta o número de pacotes, o atraso de processamento ele vai começar a existir, porque fica mais complexo analisar o pacote, então você precisa de um roteador que tenha um processador melhor, que ele é mais capaz de tomar essa decisão, e você acaba, por consequência, aumentando o atraso de fila. Aumenta o número de pacotes, eles são mais complexos, por mais que o seu processador melhore, né, você acaba tendo uma infraestrutura. Então, né, o que acontece é que, por exemplo, a gente diz o seguinte, né, quando o presidente da Apple, o Tim Cook, ele lançou na semana passada o iPad com o Apple M1, né, o iPad Pro com o processador Apple M1, ele disse o seguinte, cara, mas os repórteres questionaram, para que você precisa de um iPad com um processador tão bizarro? Né? Ele virou assim, eu não preciso disso para as aplicações agora. O iPad já é suficientemente responsivo. Eu preciso porque vai vir depois. Né? Então, no mercado do final, né,
o que você tem? Você tem que primeiro surge o hardware para depois surgir a utilização. No mercado de redes tem sido sempre o contrário. Você vê um aumento da utilização da rede e os equipamentos de rede correndo atrás. Né? Então, aquela questão que eu falei para vocês de qualidade de serviço, né, que você teve um pico, né, essa é uma parada que a gente está o tempo todo, né, discutindo, está o tempo todo revendo. Tá bom? Então, quais são as funções? Isso aqui também é caveiro, slide 4, né? Quais são as funções principais da camada de rede? Repasse, que ele vai mover os pacotes de uma entrada do roteador para a saída apropriada. E isso é, ou seja, repasse é o que a gente viu como comutação. Ou roteamento, determinar a rota a ser seguida pelos pacotes da fonte até o destino. Então, router, roteador, vem do cara que encontra a rota, ou seja, o elemento que executa os algoritmos de roteamento. E aí que eu digo para vocês o seguinte, vocês já tiveram disciplina de grafos? Eu, pelo menos, nunca tive, não. Não, ainda não? Beleza. Então, o que acontece, por exemplo, no primeiro livro do Talembal, eu tenho um livro que eu comprei por 10 centavos de dólar, que era a primeira edição do Redes de Computadores do Talembal. O Talembal era um autor muito famoso, que ele já se aposentou, né? Ele parou... não sei, acho que ele parou de trabalhar, não tenho certeza, né? Mas os livros dele não saem mais atualizações feitas por ele. Né? Na primeira edição, esse livro é de 1984. Eu não era nem nascido nessa época. Né? Mas eu comprei por 10 centavos e é muito interessante ter esse livro, a primeira edição desse livro, porque a primeira edição desse livro é um livro basicamente de estatística e de grafos. Eu posso dizer para vocês o seguinte, eu aprendi mais sobre estatística e grafos no livro de redes de computadores do que eu aprendi no meu livro de estatística e no meu livro de grafos. Porque, na verdade, ele mostra o seguinte, quando o pessoal planejava as redes e falava dos algoritmos de roteamento, dos algoritmos, né, de escalonamento, de como pensar a utilidade da rede, né, é que a gente via aplicado bastante. Né? Então, uma analogia que a gente tem é que o roteamento seria o processo de planejar uma viagem da origem até o destino, né? Ou seja, de uma cidade a outra, e a comutação seria o processo de atravessar uma encruzilhada durante a viagem. Né? Ou seja, então, a gente vai ver que o impasse é o que acontece roteador a roteador, quando entra no roteador, e o roteamento é o que vai acontecer entre os roteadores. Então, é muito legal ver que, na verdade, o roteador nada mais é do que um computador que ele é especializado em fazer só um tipo de função. E para vocês terem noção, no começo dos anos 2000, o equipamento de rede era muito caro aqui no Brasil. Então, era muito comum, em empresa pequena, pegar computador velho e tinha umas distros Linux que elas eram especializadas em trabalhar como roteador. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Tinha uma distro que era o Coyote Linux. Se eu não me engano. Que ela rodava de um disquete, né? Que na verdade era uma distro que era especializada em ser um roteador. Era bem legal, era muito divertido, né, você fazer esse tipo de coisa. E, gente, acabou totalmente, não tem nenhuma necessidade de fazer isso em pleno 2020, né? Você vai no edifício da Vida Central e você compra um roteador por 50 mRs, né? Não tem nenhuma necessidade de você fazer. Mas naquela época fazia muito sentido e teve muitos serviços que foram funcionais nas universidades e em outros lugares, única e exclusivamente por conta, né, desses roteadores caseiros. Né? Então, a camada de rede, ela vai ter... Eita! Tá. Ela vai ter duas camadas, que a gente vai chamar de camadas de dados e camada de controle. Tá? A camada de dados, ela é local, né? É uma feita roteador a roteador, e vai determinar como os datagramas vão chegar na porta de entrada, como os datagramas que estão chegando na porta de entrada vão ser encaminhados para a porta de saída. Né? É o que a gente chama de forwarding function, função de roteamento. Né? Já no plano de controle,
que ele não pensa roteador a roteador, ele pensa na lógica da rede, ele vai determinar como é que o datagrama vai ser roteado naquele caminho fim a fim. E aí eu vou ter duas abordagens, né? A abordagem que o livro seguia, né? Porque é a abordagem que a gente usava até 2010, né, mais ou menos, que é a abordagem tradicional, né? É o algoritmo de roteamento, e a abordagem que a gente começa a ter cada vez mais, que é a Software Defined Networking, SDN, que é implementada nos servidores remotos. Então, essa abordagem de SDN, né, Software Defined Networking, que é o grande lance do que eu tô da rede moderna, né? E é isso aqui no qual vocês deviam estar prestando atenção. Tá ok? Beleza. Fale. Alguém tá Eu falei beleza, eu falei. Ah, não, tranquilo. Então aqui, eu vou ter aqui um controle roteador a roteador, ou seja, eu tenho uma tabela de roteamento, né? E assim, o que é uma tabela de roteamento? Um pacote entra pela tabela, eu vou verificar o cabeçalho do pacote e eu vou saber para onde é que esse pacote tem que ser encaminhado, tá? É isso. Então, assim, qual é a complexidade de olhar uma tabela? Nenhuma. Teoricamente nenhuma. ADN, né? Depende do tamanho dela, né? No pior das hipóteses, eu vou percorrer a tabela como um todo, né? É claro que a gente não vai organizar isso como ADN, a gente sabe que fazer uma lista simples é uma coisa bem idiota, né? A gente não vai fazer isso muito. Então, qual é a responsabilidade do algoritmo de roteamento? É reescrever a tabela dinamicamente. Então, olha só, aqui no nível dos dados, eu tenho a tabela, então tudo que eu faço é olhar a minha tabela e buscar, e tem várias formas de organizar uma tabela, né? Vocês sabem disso, né? Eu posso organizar isso como uma árvore, eu posso organizar isso como uma heap, né? Mas a responsabilidade do algoritmo de roteamento é trocar dados com os outros roteadores e reescrever essa tabela de forma dinâmica, de forma com que essa operação aqui, ela seja muito simples. E aí, o que vocês vão dizer para mim? Cláudio, então, eu resolvi o problema das redes. Tá? Eu recebi essa numa aula um tempo atrás. Eu resolvi o problema das redes. Eu falei, beleza, você resolveu o problema das redes. Você tá bilionário. Aí o cara virou para mim e falou assim, é só você guardar os caminhos todos na tabela. Qual é o problema dessa abordagem, pessoal? Mesmo problema de você guardar qualquer coisa, tentar guardar tudo. Você vai ter muita coisa guardada e vai ser difícil acesso. Não. Além das tabelas ficarem enormes, segundo, isso assume que as tabelas não mudam, né? Cai um caminho e nada muda, né? E assim, quem é que escreve na tabela? Deus? Né? É o Pai do céu que escreve na tabela, né? Tipo assim, ou então, como eu falei para vocês no começo, se todas essas redes são redes entre operadoras, elas têm um objetivo comercial, né? As tarifas não vão mudar, como é que isso acontece? Né? Então tem uma complexidade aí, tipo, o que a gente fazia com rede de circuito virtual, né, ou de rede de circuito físico, na verdade seria manter essas tabelas fixas. O que a gente descobriu é o seguinte, cara, dá não, velho. Não tem condição. Quanto maior a tabela, pior isso é de você trabalhar. Porque justamente, então, nessa lógica que justamente se alterar alguma coisa, você ainda teria que percorrer pela tabela, encontrar aquele elemento, alterar, né? Você ainda tem esse trabalho. Então. Entendi. Tá? Então vou continuar aqui. Desculpa, pessoal, eu recebi uma chamada de outra entrevista, então estou aqui tentando dando aula e resolver esse negócio ao mesmo tempo. Tá dando certo, não. Então, eu vou ter agora um centro de controle lógico, né, que é lógico, mas que ele é centralizado, onde, na verdade, que isso que é a diferença, né,
Então, isso aqui é o algoritmo de roteamento, os roteadores tomam a decisão entre si, mas, na verdade, o que eu faço é o seguinte, eu vou alterar as minhas tabelas de roteamento, né, dinamicamente através de uma entidade externa, que eu vou chamar realmente do control plane. Né? E esse control plane, né, a gente vai chamar de rede definida por software, porque é essa nuvem aqui de servidores que vai decidir como é que essas rotas vão ser feitas. Né? E isso mudou radicalmente como a gente entende, porque, na verdade, né, por exemplo, para vocês terem noção, imagina a seguinte questão, imagina que vocês tivessem radicados num servidor de VoIP, né? Que vocês estivessem radicados num servidor... Pessoal, só um instantinho. Então, né, pessoal, justamente isso aqui mudou. Então, imagina que você está num servidor de VoIP. Você é brasileiro e você foi viajar para o exterior, tá? Então, aí você quer... O VoIP a gente viu no capítulo 1 e 2, que é uma aplicação que ela é muito intolerante ao atraso, né? Muito intolerante, né? É tolerante à perda, mas intolerante ao atraso. Então, imagina que você foi para o exterior e você quer fazer uma videochamada via Skype. E aí você, precisa fazer a autenticação do teu servidor aqui no Brasil, né? E para depois começar a troca de dados, isso é muito ruim, né? Então, na verdade, o que uma rede definida por software faz? Ela carrega o teu perfil para um roteador próximo de onde você está, faz essa troca de informação e o que permitiria com que você tivesse um desempenho melhor. Então, essa troca de configurações entre roteadores é uma coisa, né, que estaria sendo permitida. E hoje a gente já faz isso. Hoje isso já é muito legal. Hoje a gente já faz esse tipo de coisa. Né? Os cursos, né? Os cursos da Cisco, eles não mostram isso no CCNA1, eles vão mostrar isso mais para frente para vocês, mas é muito legal você entender que isso aqui está funcionando. Tá? Eu sou muito, muito fanboy das coisas que eu dou aula, né? Então, assim, isso aqui é muito legal. Então, os roteadores eles acabam sendo esses control agents, né, que eles só trocam dados com controle remoto. Então, eles não precisam trocar dados entre si. Então, para o roteador, isso é muito mais fácil, né, muito mais simples, tem menos complexidade. O problema é que o controlador, ele é um controlador remoto. Tá? Então, né, o modelo de serviço de rede. Qual é o modelo de serviço para o canal que transfere pacotes entre o remetente e o receptor? Então, existem diferentes tipos de modelo. Entrega com garantia, entrega com atraso limitado, né? Mas o fluxo, né, de datagramas que a gente tem, o que a gente tem que garantir? A entrega ordenada de pacote. Por que a gente tem que garantir a entrega ordenada de pacote? Porque a gente sabe que o TCP precisa. Né? A gente precisa de uma largura de banda mínima garantida. Né? Eu preciso ter restrições em mudanças no espaçamento entre os pacotes. Então, eu preciso de várias coisas. Pode ser que o serviço que a gente implemente não tenha nada disso, né? Mas pode ser que eu precise desse tipo de coisa. Se eu estou falando de VoIP, eu preciso de um retardo limitado. Né? Então, surgiram várias tecnologias. Né? A internet é o de melhor esforço, onde tem garantia de absolutamente coisa alguma. A internet e o UDP são o que eu chamo de tecnologias vai cavalo. Né? Não tem garantia de nada. Esse negócio é muito louco. Né? O fato disso funcionar, a gente acha muito crazy. Né? Mas funciona. Né? Ou seja, isso a gente tira todas as garantias para dar tempo do processamento do roteador funcionar e poder acelerar. E a gente joga essa responsabilidade para onde? Para a camada de transporte. É o TCP que tem que dar garantia de... Olha só que trabalho de miserável ficou para o TCP. O TCP acabou tendo que ter controle de congestionamento, controle de perda, teve que ter ordenação, né? Tudo isso porque o IP não tem. O IP não tem. E o UDP também não. Então, por exemplo, quando eu falo para você, Cláudio, mas VoIP, você falou que vai para o UDP. Se o IP não tem garantia nenhuma, onde é que eu jogo isso? Eu tenho que criar um outro protocolo auxiliar chamado de RTP, o Real Time Protocol. Uma outra arquitetura de rede possível, que é uma arquitetura de circuito virtual, que são as redes ATM, né? Elas dão
para você uma série de garantias. Então tem outros serviços que não são internet tradicional. Tem ATM, tem MPLS, tem X25, tem Frame Relay. Todos esses são tecnologias antigas, mas até hoje elas são vendidas, tá? Principalmente porque elas dão garantias de banda. Quem gosta muito desse tipo de serviço é banco, né? Banco é que gosta muito de ATM. Então, o que tem dentro de um roteador? Então, sobre isso aqui, sobre essa questão desses planos de dados e sobre o modelo de serviço que vai cavalo, né? Tem alguma dúvida? Trauma ou desilusão? Tudo certo. Não? Então vamos seguir. O que tem dentro de um roteador, tá? Então, olha só os roteadores, né? Essas são as famílias de roteadores, tá? Então, aqui, o roteador da sua casa, né? Um roteador bem simplesinho, né? E os roteadores eles vão crescendo, né? Do small office até uma coisa maior. E quando eles vão crescendo também de valor. Os roteadores, por exemplo, que eu tenho na Embratel, são coisas desse tamanho assim, né? São armários de roteamento, são gigantes, e o preço vai. Um cara desse aqui, um SAR 800 da Cisco, ele devia custar uns 3, 4 mil reais, tá? Um roteador, um armário de roteamento que esteja da Embratel, ele vai custar por volta de R$1 milhão. Então, vocês têm redes gigantescas de trabalho trocando dados. E esses roteadores gigantes, né, tinha uma lenda urbana, que eu não tenho certeza, né, mas que propagaram para mim, eu vou propagar como lenda urbana, né, sem certeza nenhuma. E é o seguinte, né, nessa lenda urbana, né, assim, que enquanto a Embratel tinha algumas centenas de roteadores, né, em determinado momento a TIM tinha tipo 20, né? E o que explicava o porquê que a TIM tinha um desempenho tão ruim no roteamento quanto rede, né? É porque o que a Embratel tinha algumas centenas de roteadores, a TIM tinha 20, e se o tráfego da Embratel era X, o tráfego da TIM era X sobre 2. Né? E isso vem também de uma questão que eu quero que vocês pensem. Vocês têm que refletir sobre isso que eu vou falar o seguinte, né? As operadoras elas são empresas, então elas têm modelos de negócio. Qual é o modelo de negócio da TIM? Eu fui usuário da TIM durante muitos anos, tá, gente? Então, assim, qual é o modelo de negócio da TIM? Preço. Tipo isso, Valentino. Preço. Né? Qual é o modelo de negócio da Claro? Mais ou menos. Mais ou menos. Esse eu diria que é o modelo de negócio da Oi. Né? Qual é o modelo de negócio da Vivo? E qualidade. Historicamente, a Vivo é que tem a melhor qualidade, né? A melhor infraestrutura. Tá? Qual é o modelo de negócio da operadora dos Correios? Fé. Mas vamos chegar a seguir em frente. Né? Então, né, o que acontece? A TIM Brasil, se você vai na TIM Itália, a TIM Itália é maravilhosa. A TIM Brasil, qual é o modelo de negócio? Ela pega, assim, ela não tem o mesmo investimento que a TIM Itália tem. Então, o que ela faz? Ela pega ela vai oferecer concorrer pelo preço. A Claro, ela busca ser uma opção intermediária entre o preço e a qualidade. Cláudio, mas o plano de controle é igual para todos. É porque o plano de controle, né, não é o que dá dinheiro, né, galera? O plano de controle não é o que dá dinheiro, não é nem o que estão muito preocupados. O que o plano de controle dá para as operadoras é previsibilidade de receita, tá? O que o plano de controle dá para a operadora é previsibilidade de receita. É nos outros planos, nos planos empresariais, nos planos de maior caso, que elas vão tirar essa diferença financeira. Então, os planos de controle são todos muito parecidos. Tá? A não ser realmente cobertura, né? A Vivo seria uma opção mais premium e a Oi seria realmente o pacotão, né? Porque a Oi é internet, celular, banda larga, babá eletrônica, cachorro, né? Tipo assim, e piscina, tudo num único pacote. Então, todas essas coisas são associadas. Então, né, o tamanho da infraestrutura de comunicação que você tem é que vai fazer muita diferença.
né? Essa infraestrutura de comunicação é que vai dar para você todo esse elemento, todo essa capacidade de qualidade. Isso é investimento, isso é infraestrutura. Tá? E aí uma infraestrutura que não é trivial de você fazer, não. Ah, Cláudio, mas poxa, e aí, como é que a gente faz? Tem que botar dinheiro, né? E aí, isso é o papel. Quando a GVT veio, quando começou essa questão da banda larga, vocês eram novos, mas eu acho que vocês se lembram, né? Você tinha basicamente a Oi servindo banda larga, logo em seguida veio a NET, e as duas eram muito ruins, né? Muito ruim, muito. Nossa senhora, tinha Niterói, tinha uma Jato, que era um pouquinho melhor, né? Mas a Oi e a NET, assim, eles brigavam por quem ia ser pior. Nossa senhora, era um desespero de tão ruim. E aí chegou a GVT. Cara, a GVT era muito superior, mas muito superior. O Oi Velox era péssimo, nossa. Mas a GVT era muito superior e ela foi atropelando todo mundo, né? E durante muito tempo, né? Aí depois a GVT foi comprada pela Vivo, né? E aí vocês têm que entender o movimento que essas coisas têm, né? A NET é comprada pela Claro, a TIM solta a Live TIM, e a Oi já tinha esse pensamento de pacotão, né? Então, essas eram questões que eram um pouco complicadas, né? Então, assim, as operadoras elas começam a migrar para esse modelo de internet, deixando a telefonia um pouco de lado, né? Então, é muito, muito interessante pensar nisso, né? É muito interessante ver essa discussão, é muito interessante entender, notar que o quanto isso foi mudando ao longo do tempo, né? Então, assim, e que essas operadoras elas passaram a deixar um pouco o negócio da telefonia para se transformar em empresas de dados. Eu estava dando uma palestra antes sobre o uso da IA, né? Eu dizendo assim, gente, eu não sou um cara de IA, mas eu sou um cara de dados, né? Porque quem é de redes passou a ser de dados, né? Passou a ser de infraestrutura, né? Passou a ter que entender essa informação, né? E então, né? A gente está no negócio, né, dos dados. Hoje a questão é a informação. Então, essas operadoras que eram de telefonia passaram a ser de internet, porque isso fez sentido, né? E esse aqui é o mercado brasileiro. Né? Então, é muito difícil entrar nesse mercado hoje em dia, a não ser que você tenha um grande investimento. Então, teve um tempo, né, que disseram que a AT&T queria entrar no Brasil, que é uma grande operadora americana, mas o investimento e o retorno não iam fazer sentido dentro do mercado brasileiro. A gente gera um certo protecionismo dentro do nosso mercado, tá? E um mercado que é ruim, né? Ou você, não sei quanto vocês, mas assim, eu tenho um pouco de, assim, eu sou usuário do Virtua, né, do Net, né, da Net há anos, hoje é claro, né? E acho um pouco, né, o serviço eu acho que o serviço deixa um pouco a desejar, sim. Eu acho também que deixa um pouco a desejar. Professor, Como é que funciona a arquitetura do roteador? Né? Só tem duas funções. Isso aqui é caveira, slide 12, tá, galera? Que é rodar os algoritmos de protocolo de roteamento e repassar os datagramas, ou seja, rotear e fazer o repasse. Então, esse repasse é comutação, é switching, né? Então, o que é um switch layer 3? Qual a diferença de um switch layer 3 para um roteador? o Layer 3 seria mais. No caso, eu não entendi. Ele seria um layer antes ou um layer depois? Não, o layer 3 é justamente o layer da rede. Um switch layer 3, ele é um dispositivo que ele só faz o repasse dos datagramas. Ele não faz a função de roteamento. Então, numa rede pequena, talvez você não precise de um roteador. Você precise só de um switch layer 3. Ainda mais se a tua rede é muito estática. É um produto que vai ser muito mais barato. Comutar é mais rápido, é mais fácil de fazer do que rotear. Então, é melhor você comutar se a tua rede é muito estática e muito pequena. Tá?
Opa! Então, assim, né? Esse elemento aqui é o elemento de computação de alta velocidade, ou seja, isso aqui ele é um processador, né? Então, esses processadores eles têm que ser dedicados a isso, né? Então, o roteamento e a gerência de controle, em geral, são feitos em software, né? Mas o repasse de dados, a computação é feito em hardware, e provavelmente essa é uma das coisas que vocês aprenderam a fazer em circuitos lógicos, né? Que é um circuito que passa de um ponto para outro, dado o cabeçalho, né? Então, isso é muito tranquilo de fazer, realmente é muito tranquilo de fazer, né? E tem que ser muito rápido. Muito, 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 muito rápido, ainda mais quando o volume. Então, assim, né, a gente está falando de switches de 10 GB, de 100 GB, de 10 MB, 100 MB, 1 GB, 10 GB. Então, tudo isso aumenta o que o roteador tem que ser capaz de fazer, né? Para vocês terem noção, uma vez eu estava trabalhando com o Observatório Nacional, né, com os dados, né, de um telescópio, e a gente tinha que ligar o Observatório Nacional, que é ali em São Cristóvão, até o INCC, que é lá em Petrópolis, né? O que vocês acham que foi o gargalo? Isso aqui é a coruja? Tô tentando imaginar, eu não consigo imaginar muito não, tipo, só a distância. Mas isso acho que não. Era tanto dado que vinha no telescópio que o roteador queimou. Nossa. Era mais dados que o roteador conseguia computar. A gente perdia a mensagem. Os dados das imagens tiradas pelo telescópio. Não conseguia chegar no LNCC para ser processado. A gente teve que fazer uma arquitetura de processamento auxiliar dentro do Observatório Nacional para pré-processar os dados e mandar depois para ser gerados cálculos de maior porte lá na INCC. Para vocês terem noção do assim, como às vezes o físico é que não aguenta, né? Você tem mais informação que tem. Só que a astronomia, galera, é um mundo à parte. A astronomia é uma outra brincadeira. É um processo diferenciado, né? O que acontece na astronomia, tem algumas coisas que só acontecem lá. Então é muito legal, às vezes, você trabalhar num cenário alternativo que nem esse, porque você vê alguns problemas que só existem lá. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Fiquei muito satisfeito na época de trabalhar. É que nem aquela, quer dizer, não teve com redes diretamente, mas é que nem aquela foto do buraco negro, né? Que era, eu esqueci quanto de memória que era. 4.5 petabytes, que a Valentina está colocando aqui. Petas. Gente, mas vocês acham que assim, você pega um cluster, um HPC desses gigantes, tipo Netuno, tipo um Lobo Carneiro, esse negócio assim, vocês acham que as blades trocam dados como? É só tudo via rede, galera. Tudo via rede. A rede é muito bem definida, a rede é muito estática, os caras são todos iguais, as conexões são baixas, mas é tudo via rede. Se não funcionar, nego vai rodar. Tem alguns que são feitos em barramentos de hardware, né, que são realmente mais rápidos, mas a maior parte dos clusters, ainda mais cluster que você quer que seja extensível, né, para você poder botar mais unidades de processamento, é tudo como trocado via rede. Em geral, são LANs, né, Local Area Networks, cujo cabeamento é todo em fibra ótica. E não bate. Para a equipe lá conseguir a foto do buraco negro, gente, vocês podem ter certeza que teve muito processamento atrás, né, jogado para poder chegar ao resultado final e ver o que está saindo. Então, assim, galera, o que eu falo, né? Quando eu trabalhei com o pessoal lá, o pessoal que a gente estava discutindo, né, as funções, ajudando nas compras, era o Linea, era um laboratório lá do Observatório Nacional, era maravilhoso, era muito legal, né, o trabalho deles. Eu achava assim, um dos locais mais fantásticos que eu já tive a oportunidade de trocar ideia com a galera. E, cara, tipo assim, eu achava assim, cara, eles são uma galera que entendia muito mais dessa infraestrutura de processamento paralelo, porque eles não tinham outra escolha. Eles tinham que fazer esse negócio funcionar, né? Então é bem bacana, é bem legal. Realmente é muito divertido ver o trabalho que eles fizeram. Foi impressionante. Foi extremamente impressionante, né? Então, tudo isso aqui, e mesmo às vezes esse elemento ele não é o suficiente.
né? Então, aqui eu tenho a terminação da linha, ou seja, o meu cabo conectando a placa de rede. Eu tenho o processamento do enlace, ou seja, o desencapsulamento. A unidade da camada de enlace é o quadro, né? Então, vou desempacotar do quadro e vou ter o meu datagrama. Esse datagrama eu vou consultar e fazer o repasse para uma fila para que o meu elemento comutador mande para a porta. Então, isso aqui é dentro do meu processamento e para mandar para o elemento de comutação. A comutação, a gente vai dizer, né? A gente vai ver a camada de enlace no capítulo 5 ou 6, dependendo da sua edição do livro, tá? A camada de enlace vai mudar pouco. Eu vou fazer a camada de enlace bem en passant, porque tem várias coisas na camada de enlace que a gente já viu na camada física, e eu vou dar um pouco de enfoque na camada de enlace para falar de rede sem fio, porque eu acho que é uma coisa que faz falta. E, assim, faz muito tempo que eu não dou rede sem fio, né, galera? Então é um pouco complicado vocês não terem um curso de rede sem fio, tá bom? A comutação é descentralizada, ou seja, dado o destino do datagrama, eu vou procurar a porta de saída usando a tabela de rotas, né? Então a meta é completar esse processamento o mais rápido possível, e as filas só vão existir se os datagramas chegam mais rápido que a taxa de reenvio para o elemento de computação, ou seja, a taxa de reenvio de eu mandar para frente. Cláudio, isso acontece com bastante frequência. Com bastante frequência. Conforme as redes foram ficando cada vez mais populares, foi ficando mais difícil vencer esse desafio, né, de mandar em tempo de resposta. E isso é muito legal da gente ver, é muito legal da gente entender esse tipo de questão, tá bom? Então aqui, por exemplo, né, é um exemplo de tabela de roteamento, ou forwarding table, né? Então, eu posso dividir aqui os endereços, ou endereços IPs, são feitos por 4 octetos, né? 4 octetos, é igual a 32 bits no IPv4, e a gente vai ver que aumenta um bocadinho por IPv6, né? Mas, na verdade, eu pego o range, ou seja, você nota que aqui o número é comum, só está mudando aqui a partir desse bit aqui, né? Se eu tiver um endereço desse a essa porta, eu vou mandar para cá, endereço dessa porta, eu vou mandar para cá, e por aí vai, né? E se isso não se dividir de forma tão bonita, eu vou ter que fazer o forward decentemente. Então, eu vou ter o que eu chamo de long prefix matching. Quando eu estiver olhando para a tabela de roteamento, para um determinado endereço, eu vou sempre buscar para o perfil mais longo que vai, né, trabalhar, né, essa interface, né? Então, por exemplo, aqui, nesse destination address aqui, né, assim, gastem 5 minutinhos aqui, buscando nesse destination address aqui, qual interface que vai se adequar. Esse aqui é molezinha, esse aqui vai para 0, e esse aqui, né, esse aqui vai para 1. Então, né, a gente vai ver como é que isso vai se funcionar quando a gente estiver trabalhando no endereçamento. A gente vai ver um conceito chamado CIDR, que é onde a gente vai usar esse processo, né? Então, né, a gente vai estar o tempo todo... Por que a gente usa, né, pedaços do endereço? Porque quanto menos bits eu preciso analisar para tomar uma decisão, mais rápida é a minha decisão. Então, eu estou sempre fatiando os endereços, e é por isso que eu uso cadeias de bits, né? Justamente para poder só fatiar os endereços. Então, o elemento ou matriz de comutação é um circuito, né, que transfere os pacotes do buffer de entrada para o buffer de saída associado, usando a taxa de comutação, que é a taxa do meu circuito, nos quais os pacotes vão ser transferidos das entradas para as saídas, e frequentemente é medida como um múltiplo das taxas das linhas de entrada e saída, ou seja, quanto mais saídas eu tiver, mais eu vou conseguir transmitir. N entradas é desejável uma comutação da taxa de comutação de N vezes a taxa da linha. Ou seja, se eu tenho N entradas e todo mundo for para a mesma linha, a minha taxa de comutação tem que ser N vezes esse número de entradas. Então tem 3 tipos de comutação: a baseada em memória, a baseada em barramento e a crossbar, onde a crossbar hoje é a mais comum, porque é uma das mais baratas a ser implementada. A memória é baseada em processamento, ela é um pouco mais cara, e a embarramento é que vocês aprendem a fazer em circuitos lógicos, tá?
A computação por memória é também chamada de roteador de primeira geração, e os computadores tradicionais com computação controlada diretamente pela CPU, o que não era adequado. Então o pacote era copiado para a memória do sistema e a velocidade era limitada por essa largura da banda de memória, né? Eu tinha que fazer 2 travessias de barramento por datagrama. A computação por barramento, né, foi uma que ficou muito popular, não é que a gente usa hoje, né? É o datagrama da memória da porta de entrada para a memória da porta de saída via um barramento compartilhado. Então eu tenho disputa de acesso por esse barramento, ou seja, as filas não podem mandar ao mesmo tempo. E é por isso que a computação por circuito compartilhado, né, é que ela acabou sendo, porque justamente é essa disputa que fazia com que ele ficasse mais lento. Né? Rede de interconexão supera as limitações dessas bandas de barramento, eu poder fazer um por vez, né? É chamado de rede de Banyan, outras redes de comunicações desenvolvidas inicialmente para interligar processadores no sistema de multiprocessador, e é um projeto avançado, né? Em que permite ir até 60 GB pela rede de interconexão. Por quê? O que acontece? Aqui eu posso estar com se o meu pacote vem para a fila A, ele precisa ir para Y, nada impede do B ir para X, entendeu? Ao mesmo tempo, o C ir para Z. Eu não tenho um problema de comunicação. Eu poderia estar ampliando a minha capacidade de comunicação o máximo possível, tá? Esse aqui é o modelo da rede de Banyan. Na verdade, aqui é uma rede de entradas e saídas para ver onde é que pode ser a minha infraestrutura de comunicação. Então, eu poderia ter um tráfego com interferência mínima, né? Onde eu tenho a maior troca de informação ao mesmo tempo, né? Posso ter tráfego com interferência? Posso, mas eu ainda consigo fazer melhor do que com a rede com barramento, né? Já na porta de saída, eu vou ter um enfileiramento, né? Porque eu só tenho uma porta de saída, essas filas, elas são todas virtuais, né? E eu tenho uma disciplina de escalonamento, é por isso que vocês aprendem a escalonar em sistemas operacionais, né? Vou escolher um dos datagramas enfileirados para mandar para a transmissão, né? E os buffers na saída, né? Então, quando você estuda, né, teoria de fila, você vê que você tem uma taxa de entrada, uma taxa de serviço e uma taxa de saída. Isso representa extremamente bem os roteadores. Os roteadores vão chegar com uma determinada taxa ao roteador, o roteador vai poder processar esse roteamento, mas a saída do buffer de saída tem uma taxa diferenciada. Cláudio, por que ele simplesmente não vai mandando? Como é que ele vai mandar? Pode ser que as coisas colidam, né? E colidir dentro da unidade física é um problema. Então, a regra prática está definida na RFC 3439, que o enfileiramento médio igual ao RTT típico, ou seja, 250 milissegundos, da capacidade. Ou seja, se eu tenho um enlace de 10 GB, o buffer deveria ser de 2,5 gigabits. A recomendação com N fluxo é RTT vezes C, ou seja, RTT vezes C, dividido pela raiz dos meus fluxos, né? Esse é um número mágico. Cláudio, você tem uma prova disso, que é a prova estatística, né? Dada pela binomial, né? Uma aproximação normal da binomial para isso aqui, né? Seria muito legal se vocês pudessem fazer essa prova em casa. No livro, eu acho que ela existe, né? Vocês não têm, mas não tem necessidade, é só olhar a RFC 3439 ou buscar na literatura qual é a prova desse elemento, tá bom? Tem também a prova matemática disso no livro, né? Na fila da porta de entrada, né? Se o elemento de computação for mais lento do que a soma das portas de entrada juntas, pode ter, né, filas na porta de entrada. Ou seja, se eu tenho uma máquina muito nova mandando para um roteador muito antigo, né, pode ser que ele não consiga tomar a decisão de encapsular, né, de encaminhar, de fazer o forwarding antes de terminar. Aí eu vou ter uma fila na porta de entrada. Então eu posso ter uma fila na entrada, posso ter uma fila na saída, e isso somar o meu atraso. Dependendo do tipo de aplicação que eu estou utilizando, isso é muito complicado, né? Eu tenho diversos mecanismos de escalonamento. O mais conhecido é o FIFO, First In, First Out, ou seja, é a fila, o primeiro cara quer entrar, o primeiro cara quer sair, né? Que é uma coisa normal. Um exemplo disso seria, por exemplo, a fila da vacina, né? Quem está na frente toma a vacina primeiro, né? Como é que eu faço o descarte de pacotes? Eu faço o que a gente chama de tail drop. Os últimos pacotes são os que vão ser jogados, né? Eu posso fazer isso por prioridade, posso fazer isso randomicamente, mas normalmente é o tail drop. O último a chegar é o que se fala. Ou eu posso ter as filas de prioridade, né? Onde eu vou ter uma fila, né,
por prioridade distinta, e eu vou dar preferência a pacote de uma determinada classe, de uma determinada fila. E, hoje em dia, a gente usa bastante filas de prioridade dentro de roteadores. Round Robin, onde eu tenho múltiplas classes, mas eu vou escalonando essas múltiplas classes, né? Weighted Fair Queuing, né? Que é uma generalização do Round Robin, onde eu tenho múltiplas classes e eu vou rodando entre essas múltiplas classes, mas com pesos, né? Associados, né? E isso aqui fecha essas políticas. Cláudio, mas é só essas que tem FIFO, Priority, Round Robin, Weighted Fair Queuing? Não, tem diversas teorias. Isso aqui é um livro inteiro de teoria de filas. Isso aqui gastaria um tempasso se a gente fosse provar a média, os tempos, qual é a melhor, né? O melhor desempenho vem da Priority Queuing, mas você pode dar Starvation numa determinada classe. A melhor classe que trabalha com todo mundo seria a WFQ, e isso é adiantando. Ok? Sobre esse assunto, 4.2, alguma dúvida, trauma ou desilusão? Acho que não. Não? Beleza. Eu vou aqui hoje tentar chegar aqui até essa parte da tradução do endereço de rede. O IPv6 eu vou querer gastar uma aula inteira com o IPv6 para a gente não ter problema, tá bom? Beleza. E aí a gente começa o próprio protocolo da internet, que é o IP. IP veio de Internet Protocol, né? Falando nisso, galera, tem uma coisa muito legal que eu queria passar para vocês. Eu já ia esquecendo. Que é o seguinte, na quarta-feira pela manhã, vocês vão ter uma palestra maravilhosa de um dos caras mais irados do universo, né? Que é o Jim Kurose, né? O Jim Kurose, o cara que escreveu o livro, vai estar dando a aula inaugural da COP, tá? Eu vou botar isso lá no grupo para que vocês possam, pelo amor de Deus, né, assistir essa aula maravilhosa do Jim Kurose, que é um dos caras mais sênior, né, que existe. É um cara brilhante. Eu sou super fã dele, né? Sou fanboy total. Eu vou botar até aqui, já marquei aqui. Na quarta de manhã, eu não quero saber de ninguém, não quero saber de nada, não tenho nenhum outro compromisso, vou assistir a aula do Jim. E ele é um dos caras mais legais, o professor Edmundo Souza e Silva é colega dele, trabalha com ele há anos, né? E botei lá no Classroom de vocês. Então, assistam a aula do Jim Kurose, se possível. A aula inaugural da COP é fantástico. Eu acho que é super importante que vocês tenham isso aqui. Tá ok? A pessoa sabe se ela vai ser gravada? Vai estar no YouTube, galera. Então, muito bom. Eu espero que esteja gravado, né? Estou torcendo por isso também. Deixa eu ver aqui. Eu abri ela aqui em algum lugar. Tem um montão de vídeo no YouTube aberto. Eu acho que vai ser gravado. Acho que vai ser. Vou até me inscrever aqui no... Mas, Cláudio, você não era inscrito no YouTube da COP? Claro que era. Claro. Óbvio que eu era. Meu Deus do céu. Então, começa em 41 horas, né? Uma palestra fantástica com o autor do livro de vocês. Eu acho que essa é uma das oportunidades bacanas que, né, a universidade dá para a gente. Então, a camada de rede, né, ela vai ser, na verdade, como eu falei para vocês, essa divisão em camadas, ela é uma divisão não muito natural, né? Ela é uma divisão que existe. A camada de rede é uma divisão de funcionalidade, onde eu vou estar os protocolos de roteamento, eu vou ter o protocolo IP propriamente dito, eu vou ter o protocolo ICMP, Internet Control Message Protocol, que é o protocolo do ping, né? Então, na verdade, o protocolo IP vai dar a convenção de endereços, o formato de datagrama e como manusear o pacote, né? Mas esse pacote ele vai ser transportado usando os protocolos de roteamento, que vão fazer a seleção de rotas. A gente vai ter 3 tipos de protocolos de roteamento separados: o RIP, o SPF e o BGP. E um dos trabalhos que a gente vai fazer é implementar um desses protocolos em Python, né? Usando o que a gente chama de matriz de adjacências. E o outro protocolo é o ICMP, Internet Control Message Protocol, que tem como trabalho o relato de erros e a sinalização dos roteadores. Cláudio, eu tenho que decorar todos esses nomes de protocolos. Não, gente, tem uma coisa louca. A gente chama de internet. Quando você não lembrar o nome de alguma coisa, você vai no
Google e vai controlar. Cláudio, mas como é que você decorou esse negócio? Eu não sei quanto tempo eu dou aula de rede, gente. Eu já estou de saco cheio de ler o capítulo do livro do Kuroso. Eu já sei esse negócio tá para frente, frente para trás. Então eu já decorei esse negócio todo. Mas vocês que não decoraram, não precisa. Quando você estiver em dúvida, você vai abrir o Google e vai dizer o seguinte: IP Protocol, vai abrir uma linda página do Wikipedia que vai dizer para vocês, né, o que está ali, tá? Ou o formato do datagrama IP. Cláudio, eu preciso decorar o formato do datagrama do IP? Não. Mas aí o que eu faço? Você vai abrir o Wireshark e vai olhar o formato do cabeçalho. Oh, meu Deus, e aí? O que vai acontecer? Você vai ver como é que as coisas são. E se eu não lembrar, você pega um livro e vai dar uma olhada. Ou seja, não gasta o teu QI decorando coisas que você pode facilmente procurar num livro ou, na internet. Mas entenda como as coisas são feitas. Então, aqui, ó, 32 bits. E esses 32 bits aqui, por quê? Porque o endereço do IP de origem é 32 bits e o endereço IP de destino é 32 bits. Então, assim, eu estou dando esse campo de cabeçalho, né? Então, eu tenho um checksum também aqui da internet, né? Eu tenho um protocolo. E por que eu preciso de um checksum da camada IP? Vamos pensar. Por quê? Se eu tenho um checksum do TCP/IP. É tipo redundância, Matheus, mas não é exatamente redundância, não. Pode ter problema no desempacotar? Do TCP para o IP? Gente, é tipo isso, mas não é isso, não. O roteador não tem camada de transporte. Então ele vai encapsulado no IP. Se eu não tiver um checksum roteador a roteador, se eu tiver um problema no meio do caminho, eu só vou saber na outra ponta. Olha que treta. É por isso que a gente tem que ter o checksum. Porque ele vai ser importante roteador a roteador. O que vocês deviam me perguntar é assim, beleza, então por que eu tenho checksum no TCP e no IP? Tem no IP, para que eu tenho no TCP? Por que eu tenho no DP? Mas o roteador tá lendo eles todos, não é só, tipo, esse que você falou, esses intermediários. Não entendi. O checksum, você não precisaria fazer todos os checksums. Você escolhe só o do IP. Não sei. Esse checksum ele vai ser feito roteador a roteador. Então, olha só. O negócio que eu falei para vocês no começo, que era só comutação, agora já não é só comutação. Tem comutação e checksum para todo mundo. Então, já começa aí que a brincadeira começa a ficar diferente. Né? A comutação já não é mais igual. Né? E aí, o que acontece é o seguinte, eu fiz a computação do IP, mas nada garante que o meu problema no TCP e no DP não tenha sido feito na hora da geração do pacote, ou no momento do encapsulamento. É para isso que a gente tem um DP, um checksum também é nível de TCP e UDP, tá bom? É por isso. A gente vai ter um bit para fragmentação e remodelagem, mas tudo isso aqui a gente vai, né, tratar a partir de agora. Né? Fragmentação e montagem, né? Cada enlace tem um MTU, um Maximum Transfer Unit, o maior tamanho possível do quadro nesse enlace, e tipos diferentes de enlace têm MTUs diferentes, ou seja, cabeado, sem fio, né? Um datagrama IP muito grande ele pode ser fragmentado, ou seja, dividido dentro da rede. Um datagrama vai virar vários datagramas que vai ser remontado apenas no destino final. Para o roteador, isso é para o TCP, isso é indiferente, porque o que ele recebe no final é só um pacote. Então, os bits do cabeçalho IP vão ser usados para identificar outros fragmentos. Então, assim, aqui é o fragmento e uma das flags é sobre fragmentos, tá? Então, por exemplo, eu tenho um datagrama de 4.000 bytes, um MTU de 1.500 bytes. Então, eu vou dividir em datagramas de 1.480 bytes. Por que 1.480 bytes e não 1.500 bytes? Limites são reservados?
Inventem uma resposta. É porque 20 seriam reservados? 20 é do cabeçalho do IP. 20 é o campo do cabeçalho. Então, por isso, 1480 mais 20 dá os 1500. Então, se eu tenho 4.000 bytes, eu vou ter que tirar 1480 e o resto eu coloco no último pacote. O endereçamento do IPv4 ele é feito, como eu falei, em 4 octetos de 32 bits. Né? A interface vai ser a conexão entre estação, roteador e enlace físico, né? É a nossa placa de rede. Roteador típico tem múltiplas interfaces. Uma estação típica possui uma ou duas interfaces. E o celular ele é um ente esquisito, porque ele vai ter uma placa de rede para o teu 3G, uma placa de rede Wi-Fi e uma placa de rede para o teu Bluetooth. Né? Então, cada vez menos os computadores têm placa de rede cabeada, a maior parte deles tem só uma placa de rede sem fio, né? Notebook, então, principalmente. O notebook que a FRJ me emprestou, ele tem uma placa de rede responsível, né? E os endereços IP vão ser escritos dessa forma, né? 4 octetos de 8 bits, tá? Então, como as interfaces são realmente conectadas, a gente vai ver na camada de enlace, né? Porque isso é responsabilidade do switch. Por enquanto, a gente só finge que tudo vai dar certo, né? As redes podem ser divididas em sub-redes, né? Onde eu vou poder dividir a minha rede IP em vários bits, né? Em vários subconjuntos. Onde a parte mais alta o bit de maior ordem, a parte mais alta representa a rede, e a parte mais baixa representa as máquinas propriamente ditas, né? Uma sub-rede é um conjunto, uma interface de dispositivos que vão possuir a mesma parte de rede, né? E podem alcançar um outro sem passar por roteador intermediário. Então, queria falar um pouquinho sobre... Ih, não tem nada aqui, não. Tá aqui no slide. Então, né, como é que eu tenho... Como é que eu posso identificar? As redes, elas também foram divididas em classes, né? No começo das redes. Classes A, B, C, D, E, tá? Das quais, basicamente, quando a gente está trabalhando com endereçamento, a gente está lidando com classes A, B e C, né? O que é uma rede classe A? Uma rede classe A é uma rede cujo primeiro bit, esse cara aqui que eu estou marcando, ele é 0. Vou botar aqui no chat. Uma rede vai ser classe B quando os dois primeiros bits forem 1, 0. E uma rede classe C quando os 3 primeiros bits um, 0. Matheus, professor, acho que estão me prestando um pouco para a camada da parte física, mas como é que esses roteadores USB sem internet funcionam? É uma placa de rede plug and play, praticamente? Na verdade, o USB-C ele funciona como placa de rede também. É assim que o iPad consegue trocar com o Raspberry Pi 4, por exemplo. Então, você pode usar uma USB-C como portadora de rede. Porque na prática, o que é uma placa de rede? É um elemento que passa dados, né? O USB-C funciona dessa forma, ele pode ser configurado, então a gente consegue fazer esse tipo de coisa. Tá bom? E qual a diferença de uma rede classe A, B ou C? Uma rede classe A, se a gente sabe que pelo IPv4 são 4 octetos, numa rede classe A,
um octeto define rede e 3 hosts. Na classe B, 2 octetos definem rede e 2 hosts. Na classe C, três octetos definem rede e um host. O que isso quer dizer? É o seguinte, na prática que eu tenho, quando eu tenho um octeto definindo rede na classe A, isso quer dizer que a classe A vai ter 2 elevado a 8 redes possíveis. Mas cada rede pode ter 2 elevado a 24 máquinas. A UFRJ é uma rede 146.164.x.x. A que classe a UFRJ pertence? Silêncio constrangedor. Por que B, Breno? O primeiro bit é 0. Mas por que não é uma classe? O primeiro bit não é 0. Vamos lá. O que é 146? 146 é 128. 64 não. Se eu for dividir de binário para decimal. 128, 64 não. 32 não. 16 sim. 8 não. 4 não. 2 sim. E 1 não. Então isso aqui é igual a 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Quais são os dois primeiros bits? A máscara não tem nada a ver com a classe, Breno. A classe é definida pelos bits do IP real. 1, 0. 1, 0 é classe qual classe? Classe B. Então a FRJ é uma rede classe B, né? E aí, isso é um motivo histórico. As classes das redes elas foram dadas pelas empresas e pelas universidades que foram chegando primeiro. Então, existem pouquíssimas classe A no mundo. Se eu não me engano, a rede da IBM é uma rede classe A. Mas na prática isso não faz muita diferença. Só quer dizer que você tem uma quantidade absurda de IP reais. Por exemplo, a UFRJ tem uma quantidade absurda de IP reais que ela não pode sequer alugar, porque isso é crime. Mas resolve. É tão ridículo que uma vez eu pedi um pedaço de rede para o laboratório que eu trabalhava, me deram 64 IPs reais. Então, as máquinas da minha rede, cada uma delas tinha um IP real que eu podia acessar de casa. Ou seja, eu trabalhei, olha só que coisa ridícula. Tem algumas empresas que não têm nenhum IP real, empresas grandes. Eu, na época, um garoto de 19 anos, né, mais feio do que eu já sou hoje, né, se é que isso é possível, configurei um bando de máquina no meu laboratório, né, com IP real,
porque a gente tinha IP real sobrando. Na verdade, a gente recebeu uma rede com 62 IPs reais e a gente tinha só 40 máquinas no laboratório. Então, eu botei 40 endereços IPs reais, uma coisa que é caríssima hoje em dia para essas máquinas, né? E ainda me sobraram 20 e poucos IPs reais. Isso, Brenda. A classe A é 0 e a classe B é 1,0. De boas. E a máscara é uma outra parada. Então, por exemplo, né? Eita, tentando mudar o slide aqui. Como é que eu posso dividir isso em sub-redes? Às vezes eu tenho redes o bastante, né? Às vezes eu tenho redes o bastante. Né? Às vezes eu quero dividir a minha rede. Então, eu quero associar essas interfaces, né? Aqui. Né? O que é uma máscara de rede? Uma máscara de rede é um elemento que eu vou fazer o que eu chamo de ou lógico. Na verdade, é um somador lógico, né? Se eu quero descobrir o endereço de rede, né? Cada rede começa com 2 endereços padrões. Um endereço, que é o começo da rede, que é chamado endereço da rede. E o último endereço, que é o endereço de broadcast. Tá? Então, por exemplo, se eu quero calcular uma rede, né? Quero calcular a quantidade de bits que eu preciso para representar uma rede, isso é fácil. Eu vou responder a equação. 2 elevado a n a n. E esse valor aqui, menos 2, tem que ser menor ou igual ao número de hosts. Então, quantos bits eu preciso para representar uma rede com 30 hosts? Faça uma conta aí para mim. E na equação do primeiro grau. Gente, façam isso, porque isso aí vai fazer parte do trabalho final de vocês. Cinco, perfeito. E se a rede fosse 64? O 2 é porque o primeiro endereço é para a rede e o último endereço é do broadcast, são endereços reservados. O primeiro endereço ele designa a rede e o último endereço é o endereço para eu mandar mensagem para todo mundo dentro da rede. Então, esses dois endereços são reservados, eu não vou calcular esses caras dentro da rede, tá bom? Então, se eu tenho uma rede com 32 hosts, eu não consigo representar ela com 5 bits, eu preciso de 6 bits. E uma rede com 64? Sete bits, perfeito. Tá? Então, né, na verdade, o cálculo de subredes, ele é um negócio que você precisa, né, ter bem certinho para você poder dividir a sua rede. Às vezes você recebe uma rede classe C. Quantos que tem um octeto para host? Quantas máquinas eu posso representar numa rede classe C?
254, perfeito. Que é 256 menos esses dois. Então, tudo isso está entendido? Tem dúvidas, traumas ou desilusões? Isso é importante. Porque quando a gente chegar no IPv6, isso vai ser bem diferente. Dou-lhe uma. Não necessariamente toda rede doméstica é de classe C, mas pode ser que sim, entendeu? Normalmente a gente configura como uma rede classe C, é só você ver o endereço do teu roteador. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês do meu aqui. Vocês dão na minha tela. Cadê aqui? Para a apresentação. Apresentar agora. Então aqui, por exemplo, uma rede, o IP, a minha máquina Docker está numa rede 172, a minha interface de rede está numa rede doméstica 192. Então, assim, o meu roteador caseiro, que eu uso para conectar com a minha rede, me deu uma rede 192, que é uma rede qual classe? C. E se eu redesse uma rede, por exemplo, 128? E se eu desse uma rede 10? Então, essas 128, 192 e 10 são endereços que a gente chama de redes virtuais. Redes que são privadas, que elas não são redes necessariamente, né, reais, que você vai utilizar na tua casa, né, mas que podem representar e depois você pode trocar através de um outro elemento que a gente vai discutir, que é o NAT. O NAT vem de Network Address Translator. Tá? Então, assim, essas são redes virtuais. Então, normalmente, as redes virtuais da sua casa são configuradas automaticamente numa rede classe C. Mas digamos que você tenha muitos dispositivos. Você comprou, sei lá, uma porrada de Raspberry Pi, uma porrada de ASP 266 na tua casa, entupiu a tua casa. E aí você quer botar, né, um roteador com mais... O seu roteador já é mais parrudinho, você quer botar ele trocando dados com todos esses elementos. Aí você pode trocar a tua rede para a rede classe B, caso você tenha mais de 250. O que eu acho improvável, mas se você tiver, você pode trocar. Tá ok? Deixa eu ver aqui se muda aqui, se eu botar aqui. Não muda. Então, eu vou ver se eu faço com vocês um exemplo de cálculo de subrede. Tá? Então, por exemplo, aqui, né, olha que interessante. Se eu disse para vocês que eu tenho uma rede, né, que é uma rede /24, né, quantos bits eu tenho aqui para... essa rede é classe A, B ou C? Hein? Não, filho Matheus, não é a rede classe A, não. 223 já não. Quais são os dois primeiros bits? Converte para binário. Quais são os dois primeiros bits
Quais são os 3 primeiros bits, nesse caso, dessa rede aí? Converte 223 para binário. Se vocês não fazem de cabeça, pega uma calculadora de bits. B? Também não é B, não. Os 2 primeiros são 11. Coloca em binário. Coloca em binário. Os 2 primeiros são 11. Não, na verdade teria classe D e classe E também. Vamos lá. 223, 128. Vamos botar. Mais 64? Mais 64. Isso dá o quê? 192. Se eu botar 32 aqui, 32 ultrapassa, dá 224. Então, 32 passo. 16, vou pôr 16. 192 mais 16, 208. Vou pôr 8, vou pôr 8. 216. Vou pôr 4, vou pôr 4. 220. Vou pôr 2, vou pôr 2. 222. Vou pôr 1, vou pôr 1. 223. Então, isso aqui é a rede 1, 1, 0. 1, 1, 1, 1, 1. Então, teve 1, 1, 0, é 223. Não tem mistério. Só transfere para binário, gente, vê os primeiros bits. Não tem mistério nenhum. Aí eu tenho essas redes aqui. Eu quero calcular essas subredes. Como é que eu faço para essas subredes serem calculadas? E eu estou tentando dar isso aqui. Simples. Olha só. Eu defini que essa aqui era a rede. Nota que o primeiro endereço da rede é esse cara aqui, ó. O primeiro endereço da rede é 223.110. E esse primeiro endereço é o que a gente chama de endereço de rede. Então, em geral, o primeiro endereço é o endereço de rede. Isso que aí a gente vai ver depois quando eu dividir em subredes de rede classe C, que não necessariamente ele é sempre 0, mas é sempre o primeiro. Aqui é uma rede, outro endereço de rede. Nota que muda aqui só esse número daqui. E o terceiro endereço são redes, né, classe C com IP/24. Então, essa rede aqui, eu vou fragmentar e vou fazer com que um endereço... E aqui eu vou colocar 2 redes separadas. Então, olha só, eu tenho uma subrede aqui. Entre cada roteador eu tenho uma subrede. Né? E eu tenho uma subrede aqui. Então, quando eu tenho 3 roteadores, eu tenho uma subrede saindo de uma única rede, tem uma subrede saindo de cada roteador e uma subrede entre cada roteador. Cláudio, mas que parada louca! Por quê? Porque eu só me comunico entre redes. Qual é a máscara da rede que fica entre os roteadores? Quantos endereços é o mínimo que eu preciso para ter uma subrede que só tem 2 endereços? Hein? Estou me sentindo aquela velha surda, né, do Praça é Nossa. Qual é o número de bits que eu preciso para representar uma rede com 2 endereços? Três bits, né? Porque tem Nope. os 2 primeiros. Né? 2. Os 2 bits aqui, mais um de broadcast, mais um de rede. Então, o que é interessante é o seguinte, um roteador só se comunica com outro através de uma rede. Então, eu fiz uma subrede com essas 2 interfaces aqui, eu fiz uma subrede com essas 2 interfaces aqui, e eu fiz uma subrede com essas 2 interfaces aqui. Cláudio, eu podia ter feito isso tudo num único roteador? Até poderia, mas nesse caso aqui eu tenho outros roteadores. 3 roteadores. Então, para eu me comunicar essa subrede daqui, com essa subrede, eu teria que me comunicar com essa daqui e com essa daqui. Tá? Então, esses 3 caras aqui fizeram subredes. Então, aqui eu tenho 6 subredes dessa minha imagem daqui. E aí, como é que eu sei que eu vou fazer o roteamento? Né? O nome disso é CIDR. Mas o que eu vou pedir para vocês? Porque isso claramente deixou vocês um pouco confusos. Vocês vão lá no livro, hoje, e vocês vão reler esse pedaço de cálculo de endereçamento IPv4. Vão ver IP, e vão ver classe, e vão ver máscara.
e eu vou passar alguns exercícios para vocês darem uma olhada sobre isso de P de classe de máscara, e na aula que vem eu vou fazer um cálculo de subrede junto com vocês. Vou até anotar aqui no meu caderno, fazer um cálculo de subrede com vocês. Eu vou ver se eu tenho algum software aqui do Linux que permita desenhar, eu vou desenhar na mão e fazer esse cálculo na mão com vocês. Cálculo subrede. Então, pessoal, hoje eu vou parar por aqui em CIDR. Na aula que vem eu vou fazer um cálculo de subrede com vocês, porque isso é importante, porque vocês têm que entender como fazer isso no IPv4 para poder fazer no IPv6, tá? E no IPv6 é que eu estou interessado, porque o IPv4 já morreu, e o IPv6 é um pouco mais complicado do que o IPv4. Então, a gente vai fazer isso aqui juntos na aula que vem. Mas eu preciso que hoje, vocês leiam um livro sobre endereçamento IP, essa é a primeira parte. Vocês prometem para mim isso? Silêncio constrangedor. Não, sim. Ah, beleza. Então, leiam isso no livro para que a gente possa fazer isso, né? Que para que a gente possa fazer isso. Aí eu vou calcular com vocês uma subrede na mão. Inclusive, eu vou pegar um exemplo de uma prova da Cisco que eu fiz, né? Quando eu fiz Cisco pela primeira vez, eu ainda era aluno, que era só IPv4, que vergonha, não tinha nem IPv6. Então, isso é uma coisa que vocês precisam fazer, tá bom? Então, eu vou liberar vocês hoje para que vocês leiam isso aqui no livro, tentem dar uma olhada, eu vou passar uns exercícios, né, para vocês fazerem esse cálculo de subrede, né, vou botar lá no Classroom, né, e vocês vão dar uma olhada. Na quarta-feira, a gente conversa mais sobre isso, né, e a gente vai continuar com o capítulo 4, tá bom? Então, pessoal, como sempre, é um prazer, vou parar aqui a gravação, eu desejo a vocês uma ótima semana e eu vejo vocês na próxima quarta-feira, tá bom?